Quando minha alma estava triste, o Salmo 42 me deu renovação de fé e esperança. Era uma noite sombria e o silêncio parecia pesado. Eu me sentia no fundo de um poço, a alma apertada como um nó. A angústia me envolvia e eu clamava por alguém que pudesse me ouvir. Então um sussurro carregado pelo vento atravessou o meu coração. Era como se Deus estivesse dizendo: estou aqui, você não está sozinha. O brilho fraco de uma luz, quase imperceptível, dançava nas paredes do meu quarto, trazendo à mente a imagem do Espírito Santo, uma presença doce que trazia conforto em meio ao desespero. A minha alma tem sede de ti, como a terra seca tem sede de água, eu repetia, sentindo a verdade dessas palavras pulsarem dentro de mim. A cada verso que ecoava, uma centelha de esperança surgia das sombras, como uma flor quebrando o solo seco. As dúvidas, que antes eram como ventos fortes, agora eram apenas sopros suaves, lembrando-me que até mesmo nas trevas, Deus pode acender uma luz. Era ali, naquela luta interna, que encontrei uma promessa, pairando no ar, silenciosa, mas real. As paredes da minha dor começaram a se desfazer, e eu vi um caminho se abrindo à minha frente, um chamado à renovação da fé. Como Jó, que enfrentou a tempestade sem sucumbir, eu percebi que minha esperança não era apenas um desejo passageiro, mas um ato de fé. Essa busca ardente por Deus me fez sentir renovada. Senti, de repente, que não precisava carregar esse fardo sozinha. O peso que eu sentia se transformava em leveza, e meu coração começou a cantar: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Um clamor de adoração que nascia de um lugar despido de vontades, apenas um coração quebrantado em busca do amor do Pai. Então, ao despertar para um novo dia, vi que a luz do sol filtrava pela janela, e com ela a certeza de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus permanece fiel. Ele transforma nossas lágrimas em alegrias e nosso lamento em louvor. Assim, convido você a também buscar essa esperança nas sombras da vida. Porque o amor de Deus jamais falha, e sua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor se aproxima dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Irmão de fé, antes de continuarmos com essa história de fé, que pode ser exatamente a resposta que Deus preparou para você hoje, preciso te fazer um alerta muito importante. Muitos irmãos da nossa comunidade cristã notaram que o YouTube tirou a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser usada por Deus para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like cheio de fé, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas sedentas por esperança e direção espiritual. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje. Oi, querido amigo,
Que bom estarmos juntos aqui novamente. Na última vez que conversamos, falamos sobre a renovação da fé e a esperança que encontramos em Deus quando Ele ilumina os nossos dias sombrios. Agora é hora de aprofundarmos ainda mais essa jornada. O conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Repita isso comigo, se puder. A verdade vos libertará. Guarde essas palavras no seu coração. O Evangelho de João, escrito por um dos discípulos mais próximos de Jesus, traz a mensagem de libertação e verdade em um mundo repleto de incertezas. As palavras de Jesus nos confrontam com a realidade de que somente Ele pode nos trazer a verdadeira liberdade em meio à angústia e desespero. Essa passagem é especialmente poderosa ao lidarmos com crises em nossa vida. Até aqui, nosso protagonista havia enfrentado a escuridão e encontrado conforto no amor de Deus. Ele lutou contra suas dúvidas e se agarrou à luz que começava a surgir em seu coração. E ainda assim, algo estava por vir, algo que mudaria tudo. Então, em uma manhã ensolarada, quando a luz dançava nas paredes do quarto, a ordem da vida começou a se desfazer. Um telefonema, uma voz trêmula do outro lado. É a sua mãe. Ela está internada. O ar parecia engasgar, como se um punho invisível apertasse sua garganta. Não pode ser, ele gritou, seu coração batendo descontroladamente. O mundo ao seu redor escureceu, e ele sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Os pensamentos corriam como uma tempestade. Seus olhos arregalados buscavam respostas nas sombras que o cercavam. E então, a verdade veio à tona como um golpe, uma traição, um segredo guardado por anos. A dor cortava mais fundo do que qualquer faca. A promessa de cura que ele tanto esperava agora parecia uma ilusão. O murmúrio de incredulidade na voz de sua mãe ecoava em sua mente. O passado se ergueu, levando sua fé e esperança com ele. Ele podia ouvir os sussurros ao seu redor, a plateia de amigos e familiares em choque. Não é possível, alguém exclamou, enquanto outros apenas ficaram em silêncio, os olhos arregalados de espanto. O céu, que antes estava claro, agora parecia um manto escuro, e uma luta interna crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Esse momento crítico abalou sua realidade. Ele se sentia como um náufrago em mar aberto, sem saber se conseguiria se agarrar à tábua da esperança ou se seria levado pelas ondas da desilusão. Mas, de alguma forma, uma chama de fé brotou em meio ao caos. Como ele poderia encontrar essa luz em meio à tempestade? Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Quais são os segredos que você guarda, que podem estar pesando em seu coração? Que promessa de Deus você precisa relembrar para não se deixar abater? Assim como um amigo meu, que enfrentou um momento de crise ao perder alguém querido, mas depois viu a manifestação do amor de Deus em sua vida. Você também pode encontrar esperança em meio à adversidade. Ele testemunhou que mesmo em um momento de dor profunda, havia um conforto e uma paz
que pareceram inexplicáveis. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e a encontrar a verdade que me libertará. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, querido amigo. Retomamos nossa jornada de fé justo onde paramos, no momento em que nossa esperança começava a renascer em meio ao desespero. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é meu refúgio. Essa passagem, escrita pelo salmista, ecoa em nossos corações, especialmente quando enfrentamos crises que ameaçam a nossa paz. Em tempos de tribulação, ela nos lembra que nunca estamos sozinhos e que a força de Deus pode nos amparar nos momentos mais sombrios. Até aqui, nosso protagonista havia enfrentado uma tempestade interna profunda, lidando com a dor e a angústia que o cercavam, aguentando os ventos contrários que desafiavam sua fé. Então, numa manhã que parecia promissora, enquanto o sol invadia o espaço com seus raios quentes, o telefone tocou. Era a notícia que ninguém esperava. Ele não está mais aqui, disse a voz ao fundo. Uma comoção irrompeu com uma onda devastadora, e ele sentiu um nó na garganta, como se a dor estivesse fisicamente rasgando-o por dentro. Naquele instante, os olhares se voltaram para ele. As perguntas silenciosas se acumularam no ar. O que era certo agora parecia de cabeça para baixo. Tudo ao redor começava a girar. Ele viu sua mãe, com os olhos marejados, a luz vacilante da sala trazendo um efeito etéreo, como se a realidade estivesse desmoronando. A verdade, dolorosa e crua, se impôs. Um segredo guardado, revelado como uma tempestade que rompia os céus. As paredes pareciam se fechar. O ar cheirava a incenso queimado, simbolizando momentos de devoção quebrados pela realidade abrupta. O murmúrio na sala aumentou. Não pode ser. Sussurraram alguns. Outros apenas silenciaram, os olhos arregalados refletindo o choque. Ele não conseguia processar. Tremores percorriam seu corpo, e a sensação de impotência o envolvia como um manto pesado. Ele gritou, e o som de sua própria voz ecoou, como se uma ferida aberta clamasse por cura. O coração pulsava acelerado. Seus pensamentos se tumultuavam. Mas por trás da tempestade, uma centelha de fé começou a brilhar. Como era possível? A esperança poderia florescer em meio a tanta dor. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo, sem entender o porquê? Em que ou em quem você tem confiado quando tudo parece ruir? Um amigo meu enfrentou um momento semelhante. Durante uma crise de saúde na família, pareceu que a escuridão dominaria. Mas, em meio à dor, ele encontrou a luz em orações sinceras e num abraço de alguém que o sustentava. Essa experiência o transformou, reafirmando a presença de Deus em sua vida. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando as respostas não vêm e a encontrar a verdade que me libertará. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora?
Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo, e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Olá, querido amigo. Retomamos nossa jornada de fé justo onde paramos, no momento em que a esperança começava a renascer em meio ao desespero. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso comigo, guardando essas palavras no seu coração. Deus é meu refúgio. Essa passagem poderosa do Salmo 46 foi escrita por um autor conhecido como salmista em tempos de grande tumulto. Ele nos lembra que mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus permanece conosco como um horto seguro em meio às tempestades. Nosso protagonista, até esse ponto, havia enfrentado uma batalha interna angustiante, lidando com revelações dolorosas e incertezas que ameaçavam sua fé. Ele estava à beira de descobrir um novo propósito em meio à dor. Mas o que se seguia seria um verdadeiro teste de sua crença. E então, tudo mudou em um piscar de olhos. Era uma manhã ensolarada, mas seu coração estava nublado. Enquanto ele absorvia a intensidade das últimas horas, uma mensagem chegou. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ele hesitou e o peito pesou. A voz ao telefone era tensa, quase trêmula. Ela não é quem você pensa que é. Um nó se formou em sua garganta. As palavras cortavam como um punhal, rasgando as paredes que ele havia construído. Ele se viu paralisado em choque. A luz do sol parecia brilhar, de forma irônica, quase zombando da tempestade dentro dele. O ar cheirava a algo queimado, como se todos os sonhos e esperanças que ele tinha se dissolvessem num instante. Olhando ao seu redor, a sala estava em silêncio absoluto. A tensão era palpável. Ninguém sabia como reagir. Olhos arregalados fixavam-se nele, como se ele fosse o centro de um furacão. Como assim? O que você quer dizer? Ele gritou, seu corpo tremendo de dor. A revelação parecia um terremoto, e a realidade que ele conhecia se desintegrava diante dele. Os murmúrios começaram, vozes por toda a parte. Isso não pode ser verdade? O que é que está acontecendo? E então, a verdade ressoou em meio ao caos. A traição, um segredo oculto por anos, uma sombra que pairava sobre sua família. Ele sentia o coração disparar, como se estivesse em uma corrida sem fim. A luz vacilante em sombras profundas o cercava,
instaurando um terror indescritível. Ele não sabia se deveria gritar ou chorar. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Uma amiga minha passou por algo semelhante. Em um verdadeiro mar de dúvidas, ela perdeu alguém próximo e ficou sem respostas. Mas no meio da dor, encontrou consolo e força na comunidade e em sua fé. Era como se cada lágrima escorresse fria. Mas desse lugar de vulnerabilidade, ela começou a ver a luz brilhar novamente. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e a encontrar a verdade que me libertará. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, querido amigo. Retomamos nossa jornada de fé justo onde paramos, naquele momento tenso em que a esperança começava a renascer em meio ao desespero, enquanto nosso protagonista se via cercado de dor e informações inesperadas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ok, repita isso comigo. Deus é meu refúgio. Guarde essas palavras no seu coração. Essa poderosa frase foi escrita por um salmista, que à época enfrentava dificuldades imensas, buscando consolo no Senhor em tempos de desespero. Sua mensagem ecoa fortemente em nossos dias, especialmente neste momento em que nosso amigo enfrenta a prova de sua fé e deve buscar abrigo em Deus. Até aqui, nosso protagonista estava lidando com um locutor abalador que trazia as piores notícias. Tudo parecia desmoronar à sua volta. Cada revelação o deixava mais atordoado e seu coração se contorcia em busca de compreensão e conforto. E então, aquilo que ele temia mais aconteceu. Em meio ao silêncio pesado, quando a verdade estava prestes a ser revelada, a sala parecia se encerrar em uma espiral de tensão. Ele estava prestes a assimilar tudo quando, de repente, ouviu um sussurro sutil. Não é só sua mãe. Você tem um irmão. Um irmão que você nunca conheceu. O ar passou a cheirar a velas queimadas, como se a atmosfera estivesse carregada de algo profundo e insólito. Ele paralisou. Cada músculo do seu corpo parecia rígido. O tempo estava congelado. Ele tremia com a revelação. E, ao mesmo tempo, uma onda de adrenalina o invadiu. Um irmão? Como isso é possível? As pessoas ao seu redor também estavam atordoadas. Olhos arregalados refletiam a incredulidade. Um murmúrio tomou conta da sala. Mas isso não pode ser verdade. Quem é ele? Ele sentiu um nó na garganta, como se um punho invisível apertasse seus pulmões, dificultando a respiração. Ele se virou, encarando a voz que havia feito a revelação. Um amigo de longa data, cujas palavras agora pareciam um eco distante. O chão sob seus pés parecia derreter. Ele não sabia se chorava, gritava ou se simplesmente se deixava levar pela tempestade de emoções. A luz fraca da sala ficava lutando contra as sombras que se acumulavam ao seu redor, enquanto a dúvida se transformava em um verdadeiro furacão dentro dele.
arrastando as certezas construídas ao longo da vida. Era como um pesadelo que se tornava realidade. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Você tem ao seu lado quando as verdades começam a se desdobrar. Um amigo meu enfrentou uma crise semelhante quando descobriu um segredo familiar que mudaria a forma como via sua vida. Apesar do choque inicial, através da oração e da ajuda de pessoas queridas, ele começou a reconstruir sua história. Ele percebeu que a dor também poderia ser um caminho para a cura. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo as verdades que vêm à tona. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé, aqui do canal, perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Olá, querido amigo. Estamos juntos novamente, continuando nossa jornada de fé, onde paramos num momento cheio de tensão e revelações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso comigo, guardando essas palavras no seu coração. Deus é meu refúgio. Esse poderoso verso é de um salmo atribuído a Davi, escrito em tempos de grande aflição, em que ele buscava abrigo e proteção no Senhor diante das adversidades. Assim como Davi, nosso protagonista, que vivia uma tempestade emocional, precisava desesperadamente dessa verdade em seu momento de dor. Até agora, nosso amigo havia enfrentado notícias devastadoras sobre sua mãe e uma revelação chocante sobre a existência de um irmão desconhecido. A angústia e a confusão eram palpáveis, e ele mal sabia como sua vida estava prestes a ser testada de maneiras que jamais poderia imaginar. Então, como um raio em meio à tormenta, algo surpreendente aconteceu. Enquanto ele ainda processava a revelação sobre seu irmão, o telefone tocou novamente. O som urtante do toque parecia um sino na noite. Você precisa ouvir isso, disse a voz do outro lado. O ar parecia espesso, pronto para explodir. Ele hesitou, a tensão crescendo enquanto a expectativa o consumia. Ao atender, a voz continuou, entrecortada por lágrimas e tremores. A verdade foi escondida de você por muito tempo.
Sua mãe não é a única que guarda segredos. Um frio percorreu sua espinha, e o nó na garganta se tornava insuportável. Olhos arregalados ao redor, sussurros cortando o silêncio como facas afiadas. Não pode ser, ele murmurou, sua voz falhando na gravidade do momento. Um murmúrio de incredulidade se espalhou pela sala, como se um poder invisível fizesse todos hesitarem. Cada um deles estava paralisado, escutando atentamente a história que se desdobrava. O ar cheirava a incenso queimado, trazendo à mente lembranças de momentos de adoração que agora pareciam tão distantes. A voz continuou, revelando que não apenas um irmão, mas uma rede inteira de mentiras cercava sua família. Ele sentiu seu coração batendo como se estivesse prestes a explodir. Ela, sua mãe, fez escolhas que afetaram muitos. O choque injetou adrenalina em suas veias. Ele gritou então, um grito que ecoou no vazio: "Por que não me contou?" Todos na sala congelaram, os rostos pálidos, olhos arregalados. O contraste era brutal. Enquanto a luz brilhante do sol entrava pela janela, sua própria realidade parecia desmoronar como um castelo de cartas. Ele tremia, a sensação de impotência esmagando-o. Uma dor profunda e visceral o consumia. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando as verdades começam a desmoronar ao seu redor? Um amigo meu passou por algo semelhante quando descobriu verdades familiares que mudaram sua vida. Na dor de um segredo revelado, ele encontrou não apenas seu chão, mas a força para recomeçar. E a paz veio através da oração e do apoio de amigos. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo as verdades que vêm à tona. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, querido amigo. Estamos juntos novamente, dando continuidade à nossa jornada de fé, naquela passagem desafiadora em que as revelações sobre o passado atingiram nosso protagonista como um furacão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso comigo. Deus é meu refúgio. Guarde essas palavras no seu coração. Este poderoso verso do Salmo 46, escrito pelo salmista em tempos de grande tribulação, nos lembra que, mesmo nas horas mais difíceis, podemos encontrar segurança em Deus. Hoje, essa mensagem é mais pertinente do que nunca, pois nosso amigo se vê diante de uma tempestade de emoções e verdades. Nos últimos momentos, nosso protagonista descobriu que sua vida estava mergulhada em segredos obscuros, não só sobre sua mãe, mas também sobre a existência de um irmão que ele nunca conheceu. A dor e a confusão o dominavam, mas a centelha de fé ainda permanecia, mesmo que ofuscada pelas incertezas. E então, em um instante, tudo mudou. Uma voz conhecida e angustiada cortou o silêncio. Escute, você precisa saber a verdade sobre sua origem. O ar começou a ficar pesado e algo dentro dele se agitou com uma intensidade incontrolável. Ele mal tinha se recuperado da revelação anterior, e um nó se formou em sua garganta, enquanto o suor frio escorria pela sua testa.
Cala a boca! Ele gritou, tentando bloquear a avalanche de informações. Os murmúrios ao seu redor se tornaram um eco ensurdecedor, e os olhares cheios de espanto o atravessavam como lâminas afiadas. Isso não pode estar acontecendo, uma voz sussurrou, enquanto as pessoas trocavam olhares atordoados e desesperados. O céu parecia desmoronar, e o peso da verdade começava a rasgar sua esperança em pedacinhos. O que mais está escondido? Ele questionou. Sua voz tremia, sendo preenchida por um pânico que pulsava como um tambor dentro dele. A luz da sala vacilava, enquanto a atmosfera vibrava com um cheiro de fé e incerteza. O trauma se disseminava como um incêndio, e ele sabia que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Um irmão, um pai desconhecido, pensou, a mente em frenesi. Era como se cada palavra proferida tivesse o poder de desestruturar a realidade que ele conhecia, criando um labirinto de escuridão ao seu redor. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo, sem entender o porquê? Em quem ou em que você tem confiado quando as verdades começam a desmoronar ao seu redor? Uma amiga minha passou por algo semelhante, ao descobrir segredos familiares que mudariam sua perspectiva de vida. Naqueles momentos de dor, ela encontrou consolo em sua fé, refletindo que até mesmo as feridas mais profundas poderiam se tornar um caminho de cura e renovação. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo as verdades que vêm à tona. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, querido amigo. Estamos juntos mais uma vez, continuando a nossa jornada de fé naquele momento intenso em que segredos devastadores começaram a se revelar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita comigo: Deus é meu refúgio. Grave essas palavras no seu coração. Este verso poderoso, escrito por Davi, nos fala sobre a proteção divina em tempos de crise. A mensagem é clara. Mesmo quando tudo parece desmoronar, a presença de Deus é uma âncora que nos sustenta. Algo que nosso protagonista precisa desesperadamente neste momento de tumulto emocional. Até aqui, ele enfrentou uma tempestade interna de revelações dolorosas sobre sua mãe e o surgimento inesperado de um irmão desconhecido. A dor e a confusão tomaram conta do seu ser, e sua fé estava prestes a ser testada de novas maneiras. E então, enquanto o silêncio carregado preenchia o ambiente, tudo mudou. Entre suspiros nervosos e olhares perplexos, quebrando o pesado silêncio. Você precisa saber a verdade que sua mãe guardou como um segredo sombrio. A história que ela lhe contou não é a real. O ar a seu redor parecia vibrar, espesso e elétrico, enquanto um frio percorreu sua espinha. Um nó se formou na garganta, um aperto no peito, como se estivesse sendo estrangulado pela angústia. O quê? O que você quer dizer? Ele gritou, seu coração batendo rápido, como se quisesse saltar para fora. Olhos arregalados e rostos pálidos trouxeram murmúrios de incredulidade. Não pode ser verdade, disse uma voz trêmula entre a multidão.
A atmosfera estava cheia de caos, como um Líbano prestes a desmoronar. Ele se virou, encarando o amigo que havia trazido essa verdade devastadora, sentindo a pressão crescente em seu peito. Os segredos de sua mãe não são apenas sobre sua infância. Você tem outra família, um irmão desconhecido que estava escondido. E não é só isso. Ele paralisou. O silêncio na sala era quase palpável, enquanto um cheiro de incenso queimado pairava no ar, espesso e nostálgico, lembrando momentos de adoração que agora ecoavam vazios. Um clamor de incredulidade se espalhou, as palavras cortando como uma lâmina afiada. Isso não pode ser. A voz de alguém ao fundo murmurou, enquanto todos observavam, com os corações, palpitações e olhos fixos. O céu que antes iluminava o ambiente agora parecia pesadamente nublado, refletindo seu estado interno. Uma sensação de desespero e traição o abalava, como se sua vida estivesse desmoronando sobre a verdade mais perturbadora. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem você tem confiado quando tudo parece ruir ao seu redor? Uma amiga minha passou por uma situação semelhante. Ao descobrir que sua família tinha um passado escondido que mudaria para sempre sua perspectiva de vida. No meio do caos, ela encontrou consolo em sua fé, lembrando-se de que as experiências mais dolorosas poderiam se tornar o solo fértil para um novo começo e renovação. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando eu não entendo as verdades que vêm à tona. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, querido amigo. Estamos juntos mais uma vez, dando continuidade à nossa jornada de fé, naquele momento intenso em que segredos devastadores começaram a se revelar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita comigo: Deus é meu refúgio. Guarde estas palavras no seu coração. Esse versículo, extraído do Salmo 46, foi escrito por Davi, um homem que conhecia bem as adversidades e buscava abrigo em Deus durante suas lutas. A mensagem é clara. Mesmo quando tudo parece desmoronar, a presença do Senhor é uma âncora que nos sustém. E nosso protagonista, imerso em um mar de incertezas e segredos, precisa desesperadamente dessa verdade. Até agora, ele enfrentou uma tempestade interna de revelações devastadoras sobre sua mãe e o impacto de um irmão desconhecido que surgiu à tona. A dor e a confusão dominam seu coração, e sua fé é colocada em xeque a cada nova descoberta. E então, enquanto o silêncio pesava no ar, tudo mudou. Você não sabe a verdade sobre sua origem. Ou a voz que soou cortou o ambiente como uma faca afiada. O ar parecia eletrificado e um frio glacial percorreu sua espinha. Cada palavra era um golpe, rasgando o tecido já frágil de sua realidade. Um nó se formou na garganta dele,
apertando como se um punho invisível o estrangulasse. Ele ficou paralisado, o coração batendo descontroladamente, enquanto os olhares ao seu redor se ampliavam, todos em incerteza. Não pode ser verdade. A exclamação de alguém na plateia ecoou, como um grito no desespero. A atmosfera ficava densa, e o cheiro de incenso queimado pairava no ar, repleto de memórias de momentos de adoração que agora pareciam tão distantes. Os olhos de todos estavam arregalados. Alguns cobriam a boca em choque, enquanto murmúrios de incredulidade dançavam como folhas ao vento. "O que você quer dizer com isso?" ele gritou, o pânico cravando-se em sua mente. O mundo que conhecia estava desmoronando, e a luz vacilante que preenchia o espaço começava a ser eclipsada por sombras de traição. O seu irmão, ele é mais que um segredo. Ele te procura. A verdade ecoou como um trovão, e um choque coletivo tomou conta da sala. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, e a pressão em seu peito se intensificou. Os olhares hesitantes, as respirações suspensas, tudo ao redor parecia estar em câmera lenta, enquanto ele permanecia imóvel, a mente insurgente em busca de respostas. "Como isso é possível?" ele sussurrou, buscando firmar-se em algo, em alguém. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou em que você tem confiado quando a realidade se desdobra em cima de você? Uma amiga minha enfrentou uma situação semelhante quando descobriu segredos familiares que mudaram completamente sua visão sobre relacionamentos. Em meio à dor e à desilusão, ela buscou refúgio não apenas na fé, mas na comunidade, e foi nesse abrigo que encontrou paz e a força para recomeçar. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo as verdades que vêm à tona. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, querido amigo. Estamos juntos novamente e neste momento delicado, onde a esperança estava prestes a explodir em meio a tanta dor e confusão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso comigo. Deus é meu refúgio. Guarde essas palavras na sua alma. Este poderoso verso, extraído do Salmo 46, foi escrito pelo rei Davi em um tempo de crise, quando buscava abrigo na presença do Senhor. Ele nos lembra, hoje, que mesmo nas tempestades mais violentas da vida, Deus é sempre uma fonte de proteção e paz. Algo que nosso protagonista precisa desesperadamente neste momento confuso. Ao longo da sua jornada, ele navegou por tantas revelações perturbadoras, descobrindo os segredos de sua mãe e a existência de um irmão desconhecido. O terreno sob seus pés estava se desmoronando, e a luz da esperança parecia se apagar em meio a uma escuridão sufocante. Então, enquanto o silêncio na sala se tornava esmagador, tudo mudou. Você não sabe a verdade sobre sua origem. A voz cortou a tensão no ar como um relâmpago, e o ambiente parecia vibrar com a eletricidade da revelação. O nó na garganta dele se aprofundou, como se uma mão invisível o estivesse estrangulando. Pânico começou a tomar conta de seu coração.
O que você quer dizer? Ele gritou, sua voz ecoando na sala cheia de rostos atordoados. As respirações ficaram suspensas, os olhos arregalados, e um murmúrio percorreu o grupo. Você tem um irmão que foi escondido por sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. A cada palavra, a sala parecia perder o equilíbrio e a luz fraca pendia entre a esperança e o desespero. O ar cheirava a incenso queimado, como se os momentos sagrados estivessem se transformado em fumaça e cinzas. Ele se sentiu como se um furacão tivesse se instalado dentro dele, e o desespero começou a rasgar seu coração. Não, isso não pode ser verdade. Ele gritou, palavras de incredulidade escorregando de seus lábios. Como isso está acontecendo? O silêncio foi ensurdecedor. Assentados, os presentes mal conseguiam acreditar nas palavras que ecoavam na sala, e um frio percorreu a espinha de todos. Os olhares se cruzavam. A descrença crescente. Isso não é possível, sussurrou alguém, enquanto os rostos se transformavam em máscaras de choque. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou em que você tem confiado quando tudo parece ruir? Uma amiga minha passou por um momento semelhante, quando descobriu um segredo familiar que desestruturou tudo o que acreditava ser verdade. No mar de dúvidas, ela encontrou consolo na oração e na amizade, descobrindo que mesmo em meio à tempestade, Deus sempre traz um novo amanhecer. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo as verdades que vêm à tona. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro.